Olá! Boa noite, pessoal já entrando. Moniquita querida, Maiane. Nossa, que legal! Nossa, essa live tá muito legal. A gente preparou um roteiro super bacana e eu acho que vai ser bem esclarecedora para vocês. Vou esperar a Mari entrar. Mandem perguntas que a gente vai. A gente tem coisa pra caramba pra falar. Nossa, o roteiro tá enorme. Mas mandem perguntas que eu vou anotando aqui, e a gente comentários e a gente vai interagindo nesse caminho. Sejam bem-vindos. Muito legal. Esperar a Mari entrar. A gente hoje vai falar sobre movimento, sobre exercício. E eu convidei a Mariana Matos, que é super estudiosa do movimento, do esporte. Ela é educadora física e eu sou fisioterapeuta. E a gente vai... Olá! A gente vai falar um pouquinho sobre... O objetivo é a gente fazer uma análise de... levantar ideias, né? De como que o exercício é importante, como que ele vai ser eficiente, como fazer um bom exercício. Então, vamos aqui, Maria Go. Olá! Tudo bem? Tudo, tava aqui torcendo para funcionar, porque deu uma travada aqui, momentos de internet, né? Que você fica assim, vai funcionar, o Minha... negócio girando assim, ó. Aí entrou. Vamos Tenso. aproveitar, né? Exatamente, enquanto estamos aqui. Mari, obrigada por aceitar o convite para a gente bater esse papo, para falar de movimento, de exercício, né? Eu assim, eu admiro o seu trabalho, eu vejo você, te acompanho pela rede social, e eu vejo assim que seus exercícios são tão bem feitos, são tão impecáveis, assim, com uma construção, e eu acho que isso é tão importante quando a gente fala não só de ser um exercício que não vai gerar lesão ou que não seja perigoso, mas eu acho isso importante para que isso traga uma coisa positiva, que ele seja realmente eficiente. E a minha proposta, antes de eu começar, eu vou apresentar, se você quiser falar alguma coisa, antes da gente entrar aqui no tema. Deu uma pequena do seu retorno. Foi? Entrou. Eu voltei, tô travando, não? Voltou. Então, qualquer coisa eu vou tirar o Wi-Fi aqui e vou tentar ir no 4G. Carol, obrigada Tá. pelo convite. Eu também admiro muito o seu trabalho, então a admiração é recíproca, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma das capacitações na Petit Dance, então assim, eu comecei a conhecer o seu trabalho um pouquinho melhor, a Nelma me apresentou o seu trabalho, então comecei também a ver pela rede social e como eu falo que essa quarentena foi muito bacana para quem estuda medicina da dança, porque eu acho que aproximou muito a gente, né? Somos poucas Exatamente. pessoas nesse, não é nem só no Brasil, né? No mundo, né? Então, quando a gente encontra alguém que estuda a área de medicina da dança, a gente faz logo assim, né? De novo, voltou. Não, acho que é você. Tá, Deixa eu tá ver se eu travando a tirando. voz. Tá. Acho que essa hora tem tanta live que eu acho que fica congestionado a internet. Tem no 4G para ver Foi, se tá. fica melhor. Voltou. Então, essa admiração é recíproca também, como eu falei. Admiro quem estuda medicina da dança, que a gente sabe que é uma área ainda em pleno desenvolvimento e com grandes dificuldades de pesquisa e de estudo, e a gente acaba
tendo que fazer associação com outros esportes, né, com outras áreas, para entender melhor um pouquinho a dança. Mas ainda bem que a gente está cada vez mais caminhando aí para entender a dança em si, né? A dança de fato, porque fazer essas associações é importante para um pontapé inicial, mas existem muitas coisas que são específicas da dança que a gente precisa começar a discutir, né? Então, Exatamente. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu fiz muitos cursos nessa quarentena, e eu fiz um curso com um fisioterapeuta que estuda biomecânica, e aí ele falava tudo, por que a corrida, por que o salto, e eu ficava, gente, mas quando bota no balé, tudo isso muda. Aí eu ficava assim, mas e se o pé tiver rodado para fora? E aí ninguém dá essas respostas pra gente, Mari. É o Tem que sair tudo da Gustavo, caixote. o Leponato, né, da É, o Bocinet. Gustavo. Pois é muito difícil as pessoas também darem, assim, eles até entendem, óbvio, que entende de biomecânica vai conseguir entender quando a gente explicar, mas é difícil que não teve aquela vivência, né? Então é muito importante a gente ter cada vez mais pessoas pesquisando na área, né? Mesmo quando a gente chega, quando a gente dançava, né, e ia num ortopedista explicar uma lesão, porque eu fiz um grambate não, cara, grambate o quê? Né? Então, assim, cada vez mais a gente estudar a dança que é tão específica, né? Que tem uma mecânica tão específica. Tinha, claro, uma dificuldade enorme da gente conseguir levar para campo essa pesquisa, né? Mas cada vez mais a gente tem equipamentos que estão possibilitando isso, né? Então, essa admiração também é recíproca, porque eu também gosto muito do seu trabalho. Queria agradecer aí o convite. E aí, quando a gente encontra alguém que fala de biomecânica e de dança, e aí você pode perguntar e a pessoa vai entender o que você está falando, é uma felicidade. Que você liga assim, mas e na primeira posição? E se virar o pé? E aí tudo, a discussão flui, né? É bom. Muita coisa, né? Aí, eu quero um ortopedista com consciência da dança. Exatamente. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Vamos Já lá. tem bastante gente da fisioterapia, educação física aí fortalecendo, né? Exatamente. E é isso, Carol. Fale-me. Vamos entrar aqui no nosso assunto. Então, a gente veio falar hoje, né? O tema era de como que o movimento consciente pode influenciar no resultado da dança final. Mas antes da gente chegar nesse resultado final, vamos no caminho, né? O que é para você um bom movimento? O que você define como um bom movimento? Então, um bom movimento é aquele movimento que a gente faz sabendo para que está fazendo, por que estou fazendo aquele movimento. Para começar, eu não estou fazendo ele de forma aleatória, ele tem que ter um porquê, né? A gente até brinca dentro da educação física que, falando de exercício, né? Antigamente a gente tinha aqueles tabus de não pode, sei lá, vou dar um exemplo do agachamento profundo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E hoje em dia a gente fala, olha, não existe exercício errado, né? Existe para quem você está fazendo esse exercício, se a pessoa está preparada para fazer esse exercício, por que você está fazendo esse exercício, né? Então, eu acho que um bom movimento, ele tem que ter um porquê, primeira coisa, né? A gente pensando no balé, aí no balé especificamente, no balé clássico, a gente já tem dentro da aula uma sequência lógica, né? Que tem todo um porquê de trabalho. Então, eu acho que se a gente ensinar para o nosso aluno, desde o primeiro passo da barra, o porquê ele está fazendo aquele plié, para que ele precisa fazer aquele plié, ele vai ter um movimento com mais qualidade. Ele não vai simplesmente dobrar e esticar, né? Ele não vai só dobrar e esticar o joelho. Fecha, né? Não é dobra e estica. Aqui não é dobra e estica, abre e fecha. Tudo tem uma construção. Exatamente. E aí, tudo tem um porquê. Algumas coisas a gente se pergunta, né? A gente fala assim, mas para que eu faço esse exercício? Às vezes não tem muita... Você pensa, então eu posso tirar isso da minha aula, eu posso otimizar a minha aula, colocar um outro elemento que vai melhorar. E eu acho que já por aí a gente começa a pensar em movimento de qualidade, né? Fale. Assim, eu acho que essa. Não, então, que a gente fica. O que eu observo às vezes é uma ansiedade muito grande de fazer um movimento grande
com força ou fortalecer. E às vezes você vê a criança que não consegue nem descobrir a força do próprio corpo durante um tandi. E aí o professor está querendo que ela faça milhões de exercícios para fortalecer aquela perna. Então, assim, essa coisa de você saber a construção do movimento, para que ele serve e o que ele vai se tornar, mesmo dentro da aula do balé, então você fala, ó, esse GT aqui que você está fazendo pequenininho vai virar um Grambatman lá na frente. Esse Grambatman vai virar um grande salto. E mostrar esse porquê da movimentação faz com que ela consiga, de repente, buscar um objetivo e uma mecânica mais lógica, né? E não seja só um abre e fecha. Sim. E aí você entrou num ponto também aí, você falou, às vezes as pessoas querem ensinar a criança um exercício de fortalecimento, mas ela mesmo não consegue acionar a musculatura de forma correta ou fazer a contração de forma correta. E aí eu acho que são dois pontos importantes para um movimento de qualidade e para um exercício de qualidade. É a gente pensar na execução do movimento de forma bem feita e também na qualidade daquela contração, né? Eu gosto de falar que o nosso corpo é um conjunto de alavancas ambulantes, né? A gente só se movimenta porque a gente é esse conjunto de alavancas. E as alavancas a gente movimenta as alavancas com a contração muscular. Então, tudo do movimento, né? Parte básica do movimento é você saber contrair a sua musculatura de forma eficiente, para você gerar esse movimento. Então, quais músculos que eu vou contrair? Para onde eu vou mandar aquela intenção? E aí a gente entra na parte de qualidade dessa contração, né? E ensinar o seu aluno desde pequeno a ter isso que a gente chama de mind-muscle connection. É realmente a conexão entre mente e músculo. É você fazer o movimento pensando nessa ativação, né? E não apenas em fazer o movimento. Eu percebi isso depois que eu parei de dançar. Na dança, a gente está acostumado a ver, né? A gente tem uma coisa visual, a gente vê o professor fazendo, o professor, muitas vezes, não sabe explicar o movimento. Ele faz o movimento e a gente vai lá e imita, né? A gente faz por imitação, né? E isso, às vezes, é difícil para o aluno traduzir para o corpo dele, porque o corpo dele não é igual ao corpo do professor, né? Então, a gente precisa fazer essa tradução para o aluno. E quanto mais ferramentas a gente dá para esse aluno, de entender não só por onde vai o movimento, mas também aonde que ele tem que fazer a força para que aquele movimento aconteça, o aluno vai conseguir fazer isso de forma melhor. Claro que se eu trabalho com criança, eu vou ter que pensar tudo isso de forma lúdica, né? Eu vou ter que dar comandos de forma lúdica. Você tem que transferir para a realidade da criança. Exatamente. A gente sempre usou a Mônica, que está aqui, tem isso super, né, desenvolvido na técnica dela, essa coisa do tipo, olha o risco fósforo, né? Limpa, quando eu ensinava tandi para as minhas alunas, eu falava para elas assim, imagina que você pisou num chiclete e que você quer tirar o chiclete da sola da sapatilha, para ter essa sensação de pressão no chão. Mas eu experimentava... Eu lambe o chão com o pé, né? Lambe o chão. Lambe o chão. Eu falava para elas, você quando chupa picolé, chupa a distância, você passa a língua no picolé. Então, assim, para buscar, né, na criança... Porque não adianta falar para uma criança, contrai os intrínsecos do pé. Não vai chegar lá. Mas eu usava, sabe o que? Muito, marimão, sabe? Eu apertava. Esse é um outro ponto interessante para a gente que é professor, né? Perceber que cada aluno é único para o comando que você vai dar, né? Tem alunos que são mais sinestésicos que a gente vai precisar tocar. A gente vai precisar tocar nesse aluno e aí mostrar onde é que é. E aí passar uma esponjinha lá na sola do pé e realmente ser sensorial com esse aluno. Tem alunos que vão conseguir pegar já o seu comando verbal. Tem alunos que não gostam de toque, né? Tem uma outra... A gente tem muita essa coisa do toque na dança, né? Mas eu já vi alunos que não gostam, que se assustam um pouco. Então, cada um é um. Mas, assim, o toque é uma coisa muito sensorial mesmo, né? De você mostrar ali aonde vem a força, né? Eu me lembrei de um toque, assim, que eu não esqueci nunca mais, quando uma professora arranhou meu joelho atrás. Ela falou, espera! Ela arranhava os joelhos.
Ou não façam isso. Para você marcou Aquele de um jeito ruim, né? pô, né? A gente fica assim, mas a gente é de uma outra geração, né, Carol? Acho que agora isso não cabe mais no momento. É verdade. Nem cabe crucificar essa galera, né? Que veio também por uma outra geração e que passou por outras coisas, né? É, é uma ideia boa. A Mônica falou que pede para as crianças sentirem nela a contração muscular, o durinho, né? De você ter Aham. esse toque revertido. E aí, Mari, vamos agora que a gente falou o que que é um bom movimento, eu quero que você me diga para você o que que é um bom exercício. Movimento é a capacidade de você se mover. Sim, E é. o que que faz com que um exercício seja bom? Vamos ver do outro ponto agora. Sim, vamos pegar então o foco do exercício, não apenas do movimento, né? Porque aí o Isso movimento aí. vai englobar o tudão da dança. Quando a gente vê, né, o movimento bem feito. Quando a gente vê aqueles bailarinos do Netherlands Dance Theater dançando, aí você pensa em movimento de qualidade. Agora, exercício. Exercício bem feito, ele tem que ter um início, um meio e um fim. E eu tenho que pensar na finalidade desse exercício. Não é só eu jogar para o meu aluno um monte de exercício de alongamento ou de fortalecimento, se não é o que ele está precisando, se não é o que ele precisa, né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalho muita rotação externa nas minhas aulas de chão. Mas eu tenho uma aluna que ela já é super on the org, que ela tem um quadril que permite isso. Então, será que ela não precisa trabalhar alguma outra coisa, né? Algum outro movimento? Então, eu acho que tem isso. O exercício bem feito, ele tem que ter um porquê e eu tenho que ensinar o início, o meio, o fim da mecânica desse movimento. Estar atento, né, como que eu vou iniciar esse movimento, como que eu vou finalizar, por onde eu vou passar, quais são os caminhos desse exercício. Uhum. Pensando numa coisa muito básica, assim, né? A gente tem o agachamento como um dos exercícios mais feitos, que a gente chama de exercícios mais completos, né? Mais globais, que vai envolver, sobretudo, membros inferiores, né? As três articulações aí, quadril, joelho, tornozelo. É a gente realmente ver o movimento sendo feito nessas três articulações, por onde ele inicia. Então, às vezes, você vê um aluno que inicia o agachamento jogando o joelho lá para frente. Aí a gente transferindo para o balé, a gente pode pensar num plié paralelo, por exemplo. Então, ensinar o aluno que ele tem que usar o quadril também, né? Faz parte desse movimento, a gente chama dessa dobradura É tripla, uma né? tríplice flexão, né? É a tríplice É, flexão. É, quadril, joelho e tornozelo. É muito. Teve uma vez que eu li essas coisas assim, que você lê e que dá. Eu estava lendo uma coisa em inglês e ele falou to unlock the aham, hip, né? E aí depois eu comecei a falar isso para os meus alunos, porque não é dobra, é destrava, sim, o quadril deixa ele ele tem que acompanhar acontecer, o né? movimento, né? Exatamente. É. Algumas vezes é E preciso ensinar o aluno, às vezes, a mandar o quadril antes do movimento. Antes, pensando no tá. agachamento, às vezes você precisa mandar o aluno assim, começa pelo quadril, porque aí ele vai liberar o quadril antes e não o joelho para frente. Então, esse Aham, tipo aham. de visão, né, que a gente quer que os professores tenham, né? Que é a nossa parte, né? A nossa parte é essa. Uhum, uhum, É esse uhum. tipo de olhar para o exercício e para o movimento, não fazer o exercício por fazer, fazer as repetições por fazer, né? E eu acho assim que os professores de dança, né, por mais que não sejam fisioterapeutas, educadores físicos, eu acho que quem dança tem uma experiência corporal tão intensa que nós somos avaliadores, nós fomos treinados para avaliar o Sim, movimento dentro da gente e a gente também foi treinado para avaliar o movimento de fora, porque é aquela coisa do observa colega, a gente é criado com a observação, observa como o professor faz, como o colega faz. Então, se você for uma pessoa que tem esse cuidado, você acaba desenvolvendo o olhar também da avaliação, né? Não no movimento no seu corpo, mas da análise. Então, eu acho que o sim. professor de balé, quem dança, acaba tendo uma habilidade para chegar nesse olhar, né? Com E certeza, se você for ver, né, quem faz às vezes depois, né, a gente tem colegas
de fisioterapia e de educação física que tem uma dificuldade maior aí de enxergar o exercício como a gente enxerga, né? E aí de ajudar os alunos. Você vê esse diferencial na prática, né? Muitas vezes o aluno fala, nossa, mas você me fala coisas que ninguém me fala. E eu penso assim, poxa, por que ninguém vê que ele tá com o quadril lá na lua, fazendo uma prancha, uma ponta frontal? Não é possível, sabe? E às vezes a pessoa não vê, né? Não Exatamente. percebe. A gente tem uma, um olhar mesmo, acho que mais treinado, né? Assim, pela vivência corporal que a gente teve, né? Também, né? É. Quando a gente faz assim, que eu sou muito assim, né? Quando eu aplico um exercício, tem toda essa ideia que eu faço precedido, né? Olha, nesse exercício você vai ter que fazer isso, 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 isso. Então você vai ter que levantar o bumbum. Aí quando você tirar essa perna, o seu quadril vai querer cair e você não vai Você já deixar. antecipa, né? Você já antecipa o que pode acontecer de errado. Eu acho que isso torna o exercício eficiente. Não adianta eu deixar ele fazer uma sequência inteira errada para Para depois eu falar, depois olha, falar. não era para ter deixado aquele bumbum cair. Então você perdeu aquele tempo, na verdade, né? Aquela Você vai, oportunidade. você vai perder o tempo, né? E tem coisas que são muito fáceis de você identificar e que vão ser comuns a vários alunos, né? Vão ser erros comuns a vários alunos, como esse que a gente falou. Você vai tirar uma perna numa ponte ou prancha frontal, a tendência do quadril é querer abrir. Então, você já antecipa esse comando para o seu aluno, né? Não espera ele chegar lá para depois retornar. Não perde o seu tempo da aula deixando ele fazer um exercício com pouca qualidade, né? Com uma qualidade Exatamente. ruim, né? Isso é bom porque otimiza o trabalho, na verdade, né? É Sim. muito bom. E aí, o que que na escolha de exercícios, né? Vou separar os exercícios que eu vou dar para o meu aluno, né? Que conceitos a gente pode ter na cabeça para fazer essa seleção, assim, para fazer a escolha de exercício? Você acha, o que que a gente pode falar sobre aplicabilidade? Como escolher um exercício pensando na aplicabilidade? Vamos ver se a gente consegue dar uma dica nesse ponto. Assim, vou te dar um Vamos exemplo. pensar assim, de uma forma geral, né? Quando eu tenho uma turma, eu estou trabalhando com uma turma, e aí depois eu vou partir para o ideal que seria individual, né? Eu preciso olhar a turma que eu estou trabalhando, a faixa etária, se ela tem aquela capacidade cognitiva para fazer o movimento. Não adianta eu elaborar um exercício multifuncional, tipo, salta, sauteia, pula, vai para a prancha, se o meu aluno não tem aquela capacidade cognitiva de coordenar esse movimento. Então, a primeira coisa é pensar o que o meu aluno consegue coordenar, né? O que ele tem como coordenar, o exercício que eu vou fazer e ele vai conseguir desempenhar essa função. Depois disso, eu acho que a gente tem que pensar no objetivo. Para que eu quero fazer esse exercício? Ou qual objetivo eu tenho na minha aula hoje? Como a gente falou, não é só do exercício de fortalecimento. Eu quero trabalhar estabilidade, quero que meus alunos fiquem mais estáveis na ponta, no tornozelo lá na ponta. Então, eu vou trabalhar mais elevez, mais panturrilha, mais tríceps fissural, mais tibial anterior. Eu preciso selecionar o que eu vou fazer para o que eu quero. Esse é o ponto principal. Então, não adianta eu chegar na aula e dar um bando de trabalho, sei lá, de abdômen, de não sei o que, se eu quero fazer alguma outra coisa. Quer dizer, uma coisa até vai ajudar ali a estabilização segmentar dele depois. Mas eu não vou trabalhar um monte de músculos para depois eu exigir outra coisa dele no final, né? Ou Se eu quero trabalhar, um ou trabalhar objetivo. habilidades que ele nem está usando ainda na técnica atual dele, né? Você tem uma Exatamente. incoerência com o que você está trabalhando e o que, na verdade, ele tem de desenvolvimento no balé. Ou seja, de repente, pegar exercícios dificílimos para uma criança que ainda está aprendendo a fazer tandi. Então, na idade, de repente, do Exato. desenvolvimento do tandi, se ela fizesse um exercício de consciência, de movimento, de uma coisa de desconstruir o pé, né? De repente você conseguir E pegar. eu sempre falo, Carol, assim, que o menos é mais.
Porque a gente está muito acostumado na dança, as nossas aulas de dança, de balé, de jazz contemporâneo, são aulas muito técnicas, né? Então a gente está acostumado a fazer sequências complexas, a pensar em coreografia, a pensar nisso, nisso, aquilo. Mas quando a gente pensa em exercício para um fim, então eu quero fazer um exercício para este fim de fortalecimento, eu preciso trabalhar os movimentos básicos, né? Então é flexão, dorsiflexão, flexão plantar. Eu preciso trabalhar exercícios simples. Então, às vezes, o menos é mais, né? Eu não vou botar o meu aluno em cima de uma bola, equilibrando num disco e tirando e fazendo depois uma flexão de barra, aquelas coisas que a gente vê loucas, né? Que a gente vê assim, gente, Olha, mas para que a pessoa está fazendo isso? Para postar no quando Instagram. eu vejo. Não, quando eu vejo um exercício desse, eu olho e falo assim: o professor só pode estar querendo derrubar o aluno, do tipo assim, eu vou dar um negócio que ele não vai conseguir fazer, sabe? Essas coisas. Tipo aquele professor que fala assim: preparem-se para a prova, porque vocês não vão passar. Eu acho que vem por aí. O exercício vem mais com uma coisa do tipo. Gente, a primeira coisa é você olhar para saber se aquilo ali é realizável, né? E segundo, É, se tem coerência. Às vezes eu vejo, eu não, assim, não é para criticar o trabalho de ninguém, é para levantar uma ideia. Eu vejo o aluno em cima de um tijolinho com o teraband na frente, com a caneleira atrás, com a bola embaixo do sovaco, e eu falo, gente, se eu tivesse nesse exercício, eu não ia saber para onde eu estava indo, entendeu? E aí, e aí dentro o disso exercício tudo, perde a dentro função, disso né, tudo tem Carol? um Você pé pergunta para a frouxo. pessoa. Não, aí tem um pé É, frouxo lá atrás. Eu falo, gente, vamos tirar isso tudo e vamos esticar o pé. Então, exato. acho E que se é você por aí, perguntar para a assim. pessoa, por que você está fazendo esse exercício? O que ele está trabalhando? Então, a primeira coisa é a gente saber o que a gente quer trabalhar. E aí a gente vai implementar. Ah, eu quero trabalhar isso, mas com esse material. Então, não adianta eu pensar no exercício como a gente pensa, às vezes, os passos do balé ou da dança, né? Que a gente pensa, às vezes, uma sequência e depois vamos ver se dá certo. Não, tem que pensar no que eu quero trabalhar primeiro. Então, se eu quero trabalhar o meu quadríceps, qual é o movimento que eu devo fazer? Né? É muito simples, né? É extensão de joelho. Você não precisa estar com Exatamente. o elástico aqui, não sei o que, amarrar. E às vezes a pessoa está com o negócio amarrado para o outro lado, né? Aí a gente entra numa outra coisa de vetor de força, que a É gente vê umas amarras. difícil. É, É e você vê umas difícil, é difícil. amarrações assim, ó. Amarrou, amarrou, amarrou para trabalhar o andeó, mas o elástico está puxando para trás. Está ajudando a pessoa a puxar. Não está ajudando É. a fortalecer os Fazer rotadores força ao externos. contrário. Está É. ajudando, na verdade. Tudo bem, assim, gente, você não pensou, pensou no vetor de força? Então, é isso que o profissional tem que pensar, né? Eu não queria entrar em biomecânica, nem vetor de força, nem Não, algo sim. específico, mas pensar no que você quer em função e começar do básico, gente. Menos é mais. Começa de exercícios básicos, né? Às vezes, Exatamente. Aí, uniarticulares, para depois fazer uma coisa isso. mais coordenada, né? Não pensar em um Não, monte de articulação e preparar conjunta. aquele músculo ali para na hora que você prepara aquele músculo para que na hora que ele precisar entrar na conjunção, ele vai atuar. E sempre, o Gustavo fala muito isso, sempre na função. Se você Sim, pensa no teu gesto. Então, eu dou um pouco esse exemplo. A gente trabalha, a gente dança em pé, né? Então não adianta só fazer exercício deitada. Porque sim, eu tô num outro, eu até posso usar o deitado para eliminar algumas forças, para dar ênfase a outras, mas eu não posso só trabalhar deitado se eu danço em pé. Então, assim, pensar nessa função, na relação com o seu exercício, com a sua dança, com o seu gesto é importante também, né? sim. Ah, entra até numa discussão não tão recente, né? Mas que a gente já começa a ver na medicina da dança com relação à estruturação mesmo das nossas aulas de balé clássico, né? Que a gente tem. Muita barra. De, exatamente, de função, né? De ficar 45 minutos numa barra se a gente dança no centro, né? Então, será que a gente precisa de todo esse tempo? O que a gente pode fazer, eu acho, né? Lógico que a gente não vai mudar o que Vaganova escreveu,
Mas a gente pode pensar no que a gente pode fazer daqui para frente, né? Do que a gente pode otimizar de aula. Talvez usar, se eu tenho uma turma que faz é, mais vezes na semana, 3 vezes a semana, dar um dia todo de Uma aula de centro centro, completo. É, completo, maravilhoso. entendeu? Que a gente pode fazer, porque é completamente diferente você fazer uma Diferente. barra no centro sem a sua Completamente. barra, né? Aí você Exatamente. vai sentir o seu verdadeiro andeora, a sua verdadeira rotação Não, externa, e você vai né? sentir a ação da perna de base, que a perna de base ela é uma Exato. ignorada nesse planeta, né? E aí ela é coitada. Esse artigo eu até reescrevi ele essa semana, porque eu usei essa informação num artigo que eu fiz para a Nelma, e ele falava que eles descobriram no estudo que quando você faz um développé, eu não me lembro se era Levan ou la Seconde, na barra e no centro, a perna de base trabalha 30% mais do que se você está na barra. Uhum. Então, assim, não precisa ficar fazendo fortalecimento de glúteo médio, máximo, em cadeia aberta com TheraBand. Entendeu? Você pega e bota para Preciso trabalhar usar, mais no centro. exatamente, preciso usar o centro, né? A gente precisa Exatamente. usar o que a gente tem, né? E dentro disso, as funções que a gente tem. Se a gente trabalha em rotação externa, trabalhar em rotação externa com o seu aluno, né? Isso aí. Não que a rotação, o paralelo, né, não vai ser útil também, dar estímulos em andedã, em paralelo, também vai ajudá-lo, mas Sempre. procurar ajudá-lo na função dele, porque a gente também sabe, né, Carol, que a gente trabalha a força muito no ângulo que a gente trabalha. Né? Então, se eu ficar fortalecendo só em paralelo, quando eu precisar do andeor, o meu aluno não vai conseguir mandar isso para o andeor. Então, tentar colocar isso dentro da funcionalidade dele, né? Fazer o máximo possível de estar dentro da função dele, né? Agora eu acho que eu já me É perdi, se a verdade. gente respondeu a Não, vou pergunta voltar. do... Não me perdi, não. Não me perdi, não. E é engraçado que eu vou te falar que eu dava muito aula para básico. Básico um, básico 2, né? E eu Aham. tinha esse medo. Porque eu botava no Ai, centro e tudo que estava também. lindo na barra ficava uma droga. Me podava, que eu não queria ver a droga, enteu? Mas Claro, eu com elas o faziam tempo aquele fui. tandinho bonitinho na barra e quando ia pro centro, não consegue. Eu sei o que é isso. E Quero só a barra. Vamos passar a barra. Mas é importante para as crianças também, né? A gente não precisa só levar para o centro quando aquilo está lindo e perfeito, né? Elas vão buscar várias relações ali de eixo, de a barra, ela tira muito a noção de peso na perna, né? Sim. Ó, E tem alguém acho escrevendo, estou com uma é. barra bem mole. Vocês não têm noção de Gente, como melhorou a minha força. Outra dia eu estava me perguntando, eu estava pensando sobre isso, porque algumas lives a galera começou a discutir o que fazer em casa, né? Ah, o que a gente trabalha em casa com o pessoal, que a gente não está com piso apropriado, a gente não está com barra, a gente não está com isso. E aí eu vi muita gente falando assim, não, tem que pegar uma superfície fixa, né? fixa. Bota um pano na parede, Aproveitar pega melhor. uma cadeira, não sei o quê. Eu penso assim, gente, o legal seria a pessoa se apoiar numa coisa não tão fixa, né? Para ela sentir o Vai apoio fluir. dela, né? Exatamente. Eu pensava assim, manda E o seu aluno pegar uma cadeirinha assim, ó, bamba. Tira muito a barra, tira muito a necessidade de estabilidade de tronco, sabe? De Muito. core, Pra base, né? muito. A É. perna de base, né? E porque essa mão aqui, né? Ela te fixa de uma certa forma e acaba anulando toda Sim, essa ativação desconfio de core. de tronco mesmo, né? Com Porque certeza. você, É outra Mariana, coisa. você, quando faz aula de balé, que eu sei, bota a mão assim na barra, né? As Claro. crianças. Não, hoje eu até boto, né? Mas assim, eu lembro que, né, a gente vai um tempo, né? Eu lembro de aula de ponta da Jaci. Você passou pela escola de dança também, né? Passei. Aula de ponta da Aula de Jacia. ponta da Jaci Jamaica. Uma aula maravilhosa para fortalecimento, né? Tornozelo, pé, musculatura intrínseca, não sei o quê. Mas tinha assim, chegava o um dia. O que acontece? Eu tenho uma flexão plantar considerável. E com isso, uma instabilidade de tornozelo, né? Então, eu precisava muito desses trabalhos, né?
E aí ela vinha com aqueles fondis que você faz o plié na ponta. Na ponta. Na ponta. Não é fondue relevé, não, gente. O fondue você Não, é subia, ficava. periquito. Periquito. Isso, exatamente. Ficava com o pé de periquito. Tinha que segurar o pé de periquito e esticar. Vocês não têm ideia de qual era a força que eu fazia naquela barra. Assim, ó. Aí, E acabava a tempo, aula, você pegava a barra, Mariana, e botava na sua bolsa e levava para casa. Aqui. exatamente. E com o tempo eu ia vendo isso, né? Tipo, aí, lógico, mais pro final, meio do ano, final do ano, eu ia perdendo essa força e já ia melhorando, mas nossa, era uma coisa assim, ali eu via a força que a barra me dava, naquele fondue na ponta, assim. Jesus, era sofrência pura mesmo, né? E na Petit Era Dance tem barras móveis e barras fixas, né? E aí eu ficava, você para barra móvel, você para barra móvel, você para barra móvel. Eu já pegava as que se agarravam e já botava todo. Às vezes, quando era aula de ponta, não. Eu falava, você não pode vir para barra móvel, não, troca. Porque você é uma questão até para você É considerar. verdade, é É verdade. perigoso, né? A menina. Mas a barra móvel já é uma coisa bem mais bacana do que a barra fixa, né? Pra gente trabalhar aí Bem mais. de início, né? Bem mais. Exatamente. Vamos falar de especificidade, que é importante você saber o que você dá para os hipotônicos, o que você dá para os hipertônicos, o que você pode dar para uma criança, e isso vai ser diferente para o adulto. Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Então, a gente tinha, né? Tem essa dificuldade dessa receita de bolo por às vezes ter uma turma única, né? Mas eu acho que é bem perceptível quando a gente vê um aluno que tem um tônus, né, muscular, aquele aluno mais molinho, que precisa de um trabalho de fortalecimento, de estabilização, porque esse aluno a gente sabe que vai ter aí um risco aumentado de algumas lesões de entorse, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho de fortalecimento direto com esse aluno, mas às vezes você vai ter numa turma também alguém ao contrário, né? Que vai ter um tônus ali muito forte, que você não vai conseguir trabalhar. E para a dança, a gente precisa de um grau de amplitude articular para a execução dos movimentos, não é nem só para a estética, né? A pessoa para conseguir fazer. Exatamente, ela não vai conseguir realizar o movimento. Pensei aqui num renversé, assim, ela vai ter dificuldade de realização de um movimento se ela não tiver o mínimo de amplitude articular, né? Então, o que a gente pode fazer para esse aluno? A gente precisa trabalhar a flexibilidade, a capacidade física, né, dele, para melhorar a flexibilidade dele. Agora, a gente já sabe, né, Carol, que a gente já discute e vem a gente batendo sempre na tecla do alongamento. A gente já sabe que ele interfere sim no trabalho de força, né? Que ele atrapalha sim a nossa capacidade de fazer força. Então, o ideal é que a gente sempre faça os exercícios de alongamento ou no final da sua aula, no final do dia, quando você não tem mais nada para fazer, ou numa sessão separada mesmo, quando você não vai fazer um ensaio depois, quando você não vai fazer uma aula. Mesmo que seja para um aluno que tenha um tônus aumentado, né? Porque esse aluno ele é muito estimulado a chegar antes da aula. Você tem que chegar meia hora antes para ficar se rasgando. Você tem Nunca que tinha chegar pensado por esse lado. Você tem que chegar antes para se alongar. Nossa, Mariana, nunca. Já escutei muito. Mas eu nunca sempre falei que chegasse antes para se aquecer. Eu nunca falei se alongar. Mas escuta muito isso, é verdade. Você escuta isso. Você tem que ficar meia hora antes para se alongar. Senão você nunca vai ter essa perna na orelha. Senão você nunca não sei o quê. Então, assim, o aluno chega, ele fica lá na parede, 20 minutos na parede, vai fazer o trabalho dele e não vai conseguir ativar a musculatura da forma como ele deveria ativar. E o developer dele não vai na orelha. Porque não vai ser aquela hora que ele vai melhorar. Não vai na orelha. Não vai, gente. Mas, Omar, então, olha assim, só. Deixa eu te fazer uma trabalho. Fala. Não, eu vou entrar nesse assunto. Quando a gente fazia a aula lá na Maria Helena, eu fiz bem antes que você. Eu falo isso muito porque eu vejo os professores com aquela estrutura de aula de chão
que a gente teve. Como é que era a aula de chão? Você chegava, aquecia na borboleta, depois fazia suplessa na van, depois passava pela segunda e depois fazia Grand-Battement. Você lembra disso? Era assim? Não, Então, as assim, aulas de chão, assim, eu tenho uma visão de aula de chão de fazer muito exercício de alongamento, né? De ficar horas ali nessas segundas posições na parede, e o professor vir, às vezes, pisar na sua perninha, e fica no sapinho, um amiguinho senta. Não façam isso, gente. Amiguinho senta no sapinho. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, assim, tinha muito essa coisa do alongamento, assim, né? De melhorar a flexibilidade a todo e qualquer custo. E no final tinha um pouco dessa coisa do Grand-Batiment no Grand-Batiment. solo, assim, né? É. E eu acho que agora as estruturas mudaram. Acho que todo mundo já percebeu que a gente precisa de um trabalho extra de fortalecimento além da aula, né? Que a aula é muito técnica, né? A gente diz assim, o balé ele é tão técnico que a gente não consegue, às vezes, trabalhar as outras capacidades. Que é o que a gente fala do menos é mais. Quando a gente pensar em trabalhar força, condicionamento cardiorrespiratório, o menos é mais, né? Só que o balé, a gente tem que pensar tanto na técnica durante a aula que a gente não consegue trabalhar tão bem as outras capacidades. Então, a gente já percebeu isso e eu acho que essas aulas de chão têm percebido isso também e trabalhado um pouco essa questão do fortalecimento. Mas às vezes eu vejo ainda muita falta de propósito no movimento, nos exercícios, né? Então é um fortalecer a todo custo e sem porquê. Então são milhares de movimentos de pliometria sem saber por que eu estou fazendo pliometria. Pliometria é o trabalho de salto, né? Então, para que eu estou sobrecarregando esse aluno com mais pliometria naquele momento? É isso que ele está precisando? Ele precisa trabalhar potência, mas ele só pode trabalhar potência com pliometria? Ou eu posso pensar em outras coisas, né? Uhum. Então, eu acho que as aulas de chão estão modificando um pouco os conceitos, pensando em ganhar um pouco dessas capacidades que a gente já viu que a gente precisa correr por fora, né? Que a gente precisa correr por fora porque a gente não quer pensar nisso lá na frente, né? Que a gente sabe que são importantes para o bailarino também, como são importantes para outros esportes, a gente ter essas capacidades de força, condicionamento cardiorrespiratório bem desenvolvidas, né? O condicionamento cardiorrespiratório é a nossa capacidade de oxigenar, de captar oxigênio, de levar oxigênio para o tecido para usar esse oxigênio. Então, se eu tenho um condicionamento cardiorrespiratório ruim, eu vou dançar em fadiga o tempo inteiro, Não, na né? verdade, a aula de balé não é aeróbica, né? A aula de balé Não, não não é. é. Então, E aí, a quando gente você já... vai pro palco, você dança. É, Você nunca dança 10 minutos dentro de sala seguidos, né? 10 minutos é um passo para, um passo para. E aí, quando você vai pro palco, você dança 10 minutos seguidos. Eu lembro que a gente, sim. no balé lá na Miceli, a Miceli fazia muito isso. Ela falava, vou passar essa variação direto 4 vezes sem respirar. Para ela falou, você precisa de fôlego. Então, assim, Acaba sendo, o ensaio acaba sendo o treino cardiorrespiratório, né? exatamente, Mas a gente exatamente. sabe que não precisa ser assim. A gente pode trabalhar isso. Pode Isso tem que trabalhar ser isso de uma outra forma. entendido como uma base, como é em qualquer outra atividade esportiva. Eu estou evitando falar esporte porque eu sei que a dança tem um, Mais né? ou Não menos, somos hein? esportes. Mas assim, todo trabalho físico ele tem que ter como base a gente primeiro trabalhar essas capacidades, a melhora dessas capacidades. Na base, eu tenho que desenvolver essas capacidades para depois eu trabalhar de forma específica. O que a gente faz na dança é o contrário, a gente trabalha de forma específica e depois agora a Lá gente está chegando lá na frente e está vendo, nossa, eu preciso desenvolver outras capacidades, né? faz o caminho E inverso. isso a gente tá faz o caminho, e isso acaba que a gente está sempre com um risco de lesão maior, a gente está sempre em sobrecarga. Isso que você falou da capacidade cardiorrespiratória, estou pausando? Não, não. Não? Tá. A gente falou já, né, que a gente já sabe que a aula de balé não é bom para o desenvolvimento da nossa capacidade cardiorrespiratória, né? A gente tem vários artigos que já mostraram isso em comparação com outros tipos de atividade.
Só que a gente precisa disso quando vai dançar, né? E aí eu sempre brinco assim, você vai dançar, chega lá na coxinha e você tá assim, precisando de uma bombinha Foi de embora a oxigênio. técnica, foi embora tudo, né? Exatamente. Ou aí, se você trabalha numa companhia, né, que vai dançar um balé inteiro, você começa a temporada morrendo. No final da temporada, você já tá melhor. Por quê? Porque Você treinou. treinou dançando. Você treinou dançando. Sendo que você podia já estar lá, ó, com o pé nas costas, ter chegado lá já pronta, né? E ter E essa questão diminuído o do risco de várias lesões. cardiorrespiratório, e essa questão do cardiorrespiratório fraco é muito interessante porque você treina, ensaia, e aí você vai para uma situação onde o que vai te matar é a fadiga. Então, tudo aquilo que Sim, você desenvolveu tecnicamente, você mata porque você fadigou, você teve incoordenação, porque você vai ter uma cãibra, entendeu? Porque a falta do ar, ela leva à fadiga e a fadiga ferra o músculo, sim. né? Ferra a É. função. A Então gente não adianta fazer. tem um trabalho vou lembrar o nome dela, mas o sobrenome é Krause, que ela faz uma avaliação da oxidativa, né, do dano celular muscular em aula, em ensaio e da capacidade cardiorrespiratória. E aí o que ela verifica é justamente isso. A aula, ela vai ser muito mais danosa para o músculo, ela vai exigir muito mais dano celular, mas o ensaio vai exigir muito mais da capacidade cardiorrespiratória. Então é como se eu falasse assim, eu estou treinando uma coisa, mas eu exijo outra do meu Eu treino aluno em no final. anaeróbico, eu treino em E anaeróbico depois eu puxo e ele para o danço em aeróbico. aeróbico. Exatamente. Exatamente. Então é algo assim, que é uma estrutura complexa, né, da gente mudar. Por isso que a gente defende muito essa coisa do correr fazer um trabalho por fora, Por porque a gente não fora. vai mudar a estrutura de uma aula e nem quer mudar uma estrutura de aula que está aí para isso e que funcione, que a gente trabalha muito bem a técnica. A Elga está falando aqui, ó, se todo mundo tivesse entendido o trabalho de força, eu era feliz. Você sabe, Exatamente, eu acho que Mari, que eu na Petit Dance tinha uma turma que a gente fazia 3 aulas por semana e uma aula era uma aula de chão. E aí teve um ano que eu, na minha cabeça, porque me incomodava muito aquela aula sem propósito, aquela aula de chão que fazia um tudão, sabe? Me uhum, incomodava muito. Aí teve um ano que eu falei, eu vou mudar. Eu, uma semana fazia flexibilidade e a outra eu fazia força. Eu não misturava as coisas. uhum, Então, uma eu tinha uhum, um foco maior em ganho, em alongamento, em mais de uma série de alongamento, mais de um exercício para aquela mesma musculatura, para realmente beneficiar as meninas que tinham essa dificuldade. E na outra uhum. semana, eu fazia uma aula mais focada no gesto, na força, na dinâmica. Então, eu dividi isso e eu vi uma melhora nessa turma, na força delas, que foi uma coisa incrível. E eu falava, quando eu entrava, eu É falava, você Bia, pensar de forma específica, né? exatamente. Aí eu falava, Bia, essa aula é para você. Você hoje não pode matar. Hoje você tem que fazer, porque você precisa disso aqui. Aí eu falava na outra, ó, fulana, hoje é força. Eu sei que tu vai querer me enrolar a aula inteira, mas eu tô vendo. Então, assim, de até dizer para ele, né, como é que você pode ajudar seu aluno, porque às vezes ele nem percebe isso, né? Às vezes ele nem percebe, como a Elga falou aí, muitas vezes o aluno nem percebe porque o professor nem pontua, né? O quanto é importante o fortalecimento para esse aluno. Eu pensei de novo aqui na Jaci, né? O quanto até eu chegar na Jaci, ninguém me forçava tanto a fortalecer o tornozelo, assim, como eu cheguei lá na frente depois para ela, né? Mas todo mundo só olhava e falava, nossa, que pé lindo, É ai, tá lindo. linda essa linha, ai, tá linda essa... Mas assim, ninguém parava para falar assim, minha filha, você precisa, senão você nunca vai quicar na ponta. Eu tinha dificuldade de quicar na ponta, né, de fazer qualquer solo que tivesse um kick, Hop. porque eu não conseguia sustentar. Então, lá na frente, né, assim, que Podia ter alguém foi começado me... lá, né? Exatamente. Ou as pessoas olhavam e falavam assim, ah, não, vamos trocar o solo, então, vamos fazer outra variação, faz uma coisa mais linhona, entendeu? Não E aí escolhe aquela depois, pra ela não, que ela não vai fazer o hop.
Exatamente. Depois de 2 anos de Jaci, que eu fui dançar um carnaval em Veneza, sabe? Então você pensa o quê? Que a capacidade física é algo que você pode trabalhar, gente, que deve ser Total, trabalhado, né? A total. força, o condicionamento, a flexibilidade, você tem que trabalhar isso no seu aluno, né? Então lá na frente, Começando pelo conhecimento. Quando você fala para ele, ó, você é assim, você tem isso aqui. Porque você exatamente. deve ter chegado na Jaci e deve ter odiado ela por 5 minutos quando disse que aquele teu pé não ia te levar a lugar nenhum. A Jaci, ela gostava de quem. Só para contextualizar aqui a galera, tem um trabalho de ponta, né, maravilhoso, né, que a gente tem dela, que ela construiu com semi-jambai, de fortalecimento da musculatura intrínseca do pé e do tornozelo. E eles, depois de muito tempo, né, desenvolvendo método, técnica, hoje em dia tem a Amanda Peçanha, que continua dando, né, seguindo a metodologia dela, mas ela gostava muito das pessoas que não tinham facilidade, né, que não tinha pé, que não tinha linha, não sei o quê. Ela valorizava muito o trabalho, né, quem lutava para chegar ali. Então, acho que de primeira, ela não gostava muito de quem tinha linha, não. Aí depois ela foi minha madrinha. Por fim, ela foi minha Vocês madrinha fizeram na as pazes formatura. depois. Ela foi minha madrinha. De tanto que ela via que eu me esforçava naquela aula para, meu Deus do céu, segurar o tornozelo naquele fondue na ponta, Não era gente. fácil, né? Mari, então a gente tem 10 minutos, 9 minutos, eu vou finalizar falando que hoje o exercício está aí para todo mundo, é um livro aberto. Eu mesma que estudo, que sei de movimento, eu fico horas na internet vendo novos, né? Caçando, mas passe, eu fico, nossa, que legal, que legal, que legal. E a gente tem, os professores estão tendo esse acesso, né? É muito bom isso. Mas eu acho que a gente pode sempre melhorar o nosso trabalho a partir do momento em que a gente estuda e como que a gente pode, né? Eu sou professor de balé, eu não sou educador físico, eu não sou fisioterapeuta. Como que eu posso buscar aonde eu posso? Porque às vezes eu não posso fazer uma faculdade, às vezes eu não vou conseguir, não tenho tempo, não tenho dinheiro para fazer um estudo maior. Mas existe uma maneira que você pode orientar as pessoas, que tipo de curso, que tipo de estudo a gente pode fazer para começar a ter sucesso nos nossos exercícios. Então, aí a gente já como ele falou, né, na própria fala, que a gente sabe que para você ter uma formação para trabalhar com preparação física, a gente tem que ter uma formação de educação física, onde a gente vai estudar não só o exercício, o movimento, como a parte de treinamento, que aí vão envolver outras variáveis, que cai na questão de não apenas você fazer o exercício, mas você ter um planejamento eficiente para isso, né? E aí a gente entra na questão da periodização do treino e tudo isso, né? Então, assim, é uma gama enorme, não é só fazer o exercício de fortalecimento por fazer. A gente sabe que aí na quarentena tem muitas aulas acontecendo, muitas pessoas falando, né? Isso, preparação física para bailarinos, não sei o quê. E eu sei que às vezes a gente não vai conseguir filtrar exatamente aquele trabalho, aquela aula, né? Mas se eu sou um professor de balé, como eu vejo muita gente aqui que te acompanha, que acompanha lá o Power, que eu não vou fazer uma faculdade agora, né? Como você falou, nem de educação física, nem de fisioterapia, nem de dança. Eu sempre estimulo todo mundo a estudar, tá? A fazer faculdade. Faça faculdade, continue estudando. Sempre, sempre. Mas é que às vezes Se não dá a para coisa fazer agora, não dá, não tem dinheiro. é, Mas aí é para não se eu criar não uma posso desculpa, fazer tem um agora, caminho. eu vejo muitos cursos bacanas aí, Carol. O seu curso, o curso da Heloísa Almeida, da Flora Pita, o Power Ballet, a gente vai lançar capacitação online, onde a gente fala de anatomia, de biomecânica, de cinesiologia. E a gente fala exatamente isso, Carol, que a gente não vai lá ter um catálogo de 80 exercícios, mas a gente não quer te ensinar a fazer exercício, a gente quer te ensinar a pensar o exercício, para que você vai fazer, como é que você vai trabalhar aquela musculatura, né? Os bastidores também, tem cursos, a Bárbara Pessali. Então, cola nessa galera que tem cursos pequenos, cursos de formação, de capacitação curtos, vai fazendo, vai estudando, vai se aprimorando, faz um curso de anatomia aqui, faz outro curso de análise biomecânica, vai entendendo um pouquinho desses conceitos, que isso vai mudar a sua visão
de movimento, vai mudar a sua aula, né? Como a gente às vezes não consegue mudar muita coisa, mas você consegue perceber como otimizar a sua aula, né? Pelo Exatamente. menos. Você tem o Pilates e o Girotronic, que não são dominância de nenhuma Sim. área, né? Você pode fazer uma formação para ser um instrutor de Pilates sendo só bailarino. Você Ou pode girotônico fazer também. o O próprio Girotonic GDS. também. O O próprio GDS também não GDS também. sabia. Não é, não, todo Dessas mundo pode formações que fazer. você faz, que não é só um curso, né, extra, é uma formação, uma especialização, e que vai abrir essa porta pro conhecimento, né, da visão, do movimento, do exercício. O Pilates foi um Sim. divisor de águas na minha vida, assim, foi onde eu aprendi que não existe esse movimento não pode. Não, É, foi não ali que pode. É para não quem, existe né? Não esse pode para movimento. quem. Não pode para. Não, o Pilates tem uma frase, eu já falei isso aqui várias vezes, em todas as minhas lives falo isso, que não é o que você faz, é como você faz, né? A gente Sim, tem que. exatamente. Tá dentro do catálogo de movimentos daquela articulação? Ótimo, então vamos lá. Porque a Essa gente articulação tem. pode fazer esse movimento? Ela pode ser movida desse jeito, então tá no catálogo, então vamos lá. Então, assim, a gente tem. Assim, Investir, né, Carol, o conhecimento nunca é demais, gente. Investir em conhecimento é tudo que a gente pode fazer para a nossa carreira e para a dança como um todo, sabe? Para ajudar a dança como um todo, para a gente junto fazer uma verdadeira evolução. Não quero dizer evolução, porque parece que não é evoluído, mas avançar, né? Aí para outros caminhos aí também. Então, realmente investir em conhecimento, Você sabe, gente. Mari, Invista em conhecimento. mesmo que você não faça o Pilates para ser um professor de Pilates ou para querer dar um exercício de Pilates, aquele conhecimento clareia o olhar para o Tandi, para o GT, para o glissage, para o retiré, para o développé. Então, aqui, ele vai te clarear ao olhar para a própria técnica do balé clássico. Você não precisa nem Sim. sair dela, né? A gente já teve, né? Já teve vários alunos fazendo a capacitação do Power, mas para adquirir o conhecimento da teoria, sabe? Não de fato depois abrir uma. Mas não, porque eu queria ver essa parte teórica, né? Da biomecânica, da fisiologia, da anatomia. E realmente isso, mesmo que não seja para você ser um instrutor de Pilates, façam cursos, façam capacitações. Isso só vai agregar a nossa vida, né? Nosso A gente conhecimento. tem, lá no curso que a gente está fazendo agora, a gente tem um canal, né, no Telegram, que é um centro de discussão frequente. A gente fala pra caramba lá. Então, eles têm esse acesso direto a mim e vem trazendo, trazem foto, informação, fiz assim, fiz assado. E é legal que as pessoas. E você vê que as pessoas querem, né? Elas têm essa Querem, né? vontade e elas entendem, elas compreendem, elas descobrem que a anatomia não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Não é, Não é um bicho de gente. sete, não é. É fácil. É porque eu falo, meu curso de anatomia não é igual a minha primeira aula de anatomia, que vai falar do forame, da fossa, do. Não, é básico. Exatamente, Carol, eu também falo isso. Aqui, Falei, ó. olha só, você tem que saber onde o músculo está, que Isso articulação que aí. ele Quem atravessa, inerva? a Não articulação que ele precisa, atravessa, esquece. Esquece a a inervação. origem, inserção Entende? do tubérculo. Não Não, precisa não. saber Tá isso. aqui na frente, ele passa pelo quadril, pelo joelho e dobra a perna e estica o joelho. Acabou, morreu, desamarrado. É isso que você precisa saber, gente. Onde ele passa, o que ele atravessa, é o que ele vai Isso. E movimentar. aí, é o que exatamente essa a métrica do meu curso. É mastiguei, 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 mastiguei e a entrega, assim, o essencial, entendeu? Então, acho que as pessoas têm medo de estudar, às vezes, por achar que não vão ter a capacidade de entender. Quando você fala anatomia, que você abre um atlas, aquelas milhões de setas, entendeu? As minhas figuras têm duas setas, entendeu? É verdade, é muito assustadora. Aí eu lembro que eu comprei o Sobota, eu acho que eu só abri nos primeiros períodos da faculdade, depois a gente vê aquele monte de imagem e fica assim, né? Depois Aí, você mas eu treina o gosto olhar muito e dos você vai só conceitos. nas imagens que importam, só nas setinhas que É, importam. Porque tem e coisa o que vai ser. conceito de Não, e cadeias tem coisa que é também. competência do médico, tem coisa que é competência do neurologista, tem coisa que é competência do gineco, tem coisa. E aí você vai tirando o que é para você Sim, ali, né? exatamente, né? A gente não vai estudar tudo de tudo, né? Que nem quando a Não. gente vai perguntar para um dentista, ele vai saber cabeça e pescoço, né?
Ele vai se Exatamente. focar ali na anatomia que é para ele. A gente vai se focar na anatomia que é pra gente, né? Exatamente. Carol, adorei o nosso bate-papo. Também achei bom. Vamos fazer outro. As perguntas travaram aqui para mim, eu acho. Não, as pessoas, Não acho que sei. as pessoas só quiseram nos escutar. Ninguém perguntou quase nada. Deixa eu voltar aqui. A Tá Mônica deu bom. parabéns, queridíssima. Me perguntaram qual curso de Pilates a gente indica. Eu hoje estou sem referência. Eu dei formação de Pilates muito tempo na Fis Estúdio, mas eu agora posso ver e ver se eu tenho alguma indicação. É isso, Vou pensar gente. também. Mas tem o curso da Mari, que é a Power Balé Oficial, é movimento maravilhoso. E é isso aí, Sim, a gente gente. está quase lançando aí